Quando falamos de jogos nostálgicos, é normal que venha na mente jogos como GTA San Andreas, Resident Evil 4, Mortal Kombat e tantos outros da saga PlayStation e Nintendo. Mas pra mim, meus amigos, uma nostalgia bem marcante são os jogos do Facebook. Eu arrisco dizer que é a época de ouro das redes sociais. O Facebook ainda era uma rede social legal e de brinde vários jogos legais. Só que pensando nessa nostalgia gamer, eu decidi fazer esse vídeo que você está vendo agora. Os jogos marcantes e esquecidos do Facebook. Começando a nossa lista por um jogo que marcou a infância de muita gente, inclusive minha, é o Social Wars. Esse jogo é uma relíquia tão grande, cara, que até mesmo alguns fãs tentaram pegar a database e trazer de volta o jogo à vida. Só que isso acabou não dando tão certo assim, né? Eu acho que o projeto não foi pra frente, enfim. A lore do jogo era semelhante à do Clash of Clans, se você conhece, né? Só que neste caso, era de guerras e generais. Você tinha que construir a sua cidade, defender a sua cidade contra as forças inimigas, e o jogo também tinha alguns recursos, pra dar um pouco mais de imersão, né? A melhor parte é que era possível jogar tanto o jogo online, ou seja, você poderia jogar o modo campanha e o modo multiplayer. E claro, você também podia fazer uma aliança com outros jogadores, né? Ou seja, você podia tanto atacar ou fazer aliança com as outras pessoas. O jogo foi desenvolvido pela Social Point em 2011 e foi descontinuado devido a problemas financeiros e hackers. Embora o Social Wars não ter tido uma data de desativação oficial e definitiva, o jogo foi removido do Facebook em 2017 para nunca mais voltar. Outro jogo que marcou também a infância de muita gente era o Kogama. Ele é tipo mais ou menos igual ao Roblox. Ele é um jogo que você pode hospedar seu servidor dentro. E dentro do jogo tem outros mini-jogos. O jogo podia ser jogado tanto pelo Facebook como pelos sites dos jogos, como Jogos 360, Clique Jogos e vários outros. O jogo foi desenvolvido pela Multiverse Apps e lançado em 2011. O jogo, apesar de ter uma mecânica simples, era muito viciante, cara. Eu lembro que, cara, eu jogava esse jogo muito tempo, velho. Apesar do jogo ter tido um auge marcado com muitos jogadores ativos e em diversos servidores, inclusive, depois de um tempo o jogo começou a ficar muito infestado de hackers, o que começou a fazer com que o jogo perdesse muitos jogadores. O Kogama ainda está ativo até os dias de hoje, só que com pouquíssimos jogadores e servidores. Só que saindo do parkour para a cidade dos dragões, a gente tem Dragon City, que, cara, eu nem preciso dizer muita coisa, né? O jogo teve um auge absurdo na época do Facebook. Lançado em 2012 pela Social Point, a mesma dona do Social Wars. Só para você ter uma ideia, em 2013, a Social Point lançou um press release, destacando que seus jogos, incluindo Dragon City, eram jogados por mais de 38 milhões de pessoas por mês de forma agregada. O jogo ainda está ativo até os dias de hoje, e os dados mais recentes da Gamers Week de 2023, desde sua estreia, Dragon City atraiu mais de 450 milhões de jogadores de mais de 220 países. Eu sou um deles, inclusive. E atualmente mantém a sua presença online com mais de 20 milhões de jogadores ativos. O Dragon City marcou muita infância, inclusive a minha. Lembro de até hoje a minha alegria que eu fiquei quando peguei o tão desejado Dragão Lendário. Outro jogo marcante da Social Point é o Social Empires, ou Empires, enfim, como você quiser pronunciar. E por falar nisso, a Social Point não era de brincadeira, né? Os caras desenvolveram jogos marcantes a rodo. O jogo basicamente era você construir e melhorar o seu reino, atacar e defender-se dos orcs e trolls, completar as missões nas ilhas e zerar o modo campanha. Assim como o Social Wars, o Empires também podia ser jogado tanto no modo campanha como multiplayer, que você tanto podia visitar ou atacar a ilha dos seus amigos do Facebook, ou também fazer, né, aliança. O jogo também foi lançado em 2011 e descontinuado em 2017. Agora, cara, um jogo que marcou muito foi o Tank Online. Lançado lá em 2009 pela Alternativa Games, o jogo passou por várias evoluções gráficas e mecânicas ao passar do tempo. O jogo era multiplayer e, apesar da sua mecânica simples, ele era muito divertido. Tem algumas estimativas que no auge do jogo, o jogo possuía mais de 100 mil jogadores ativos, e durante os eventos, o jogo batia fácil mais de 50 ou mais de 100 mil jogadores. Porém, como diversos outros jogos, o Tank Online foi mais uma vítima de suas próprias atualizações. Em 2017, o jogo trouxe algumas mecânicas que desagradaram e muito a comunidade. Também o fato do jogo, com o passar do tempo, se tornar muito pay to win. Infelizmente, em 2020, o jogo passou por uma crise. A Alternativa Games, ao perceber da cagada que fizera, decidiram anunciar o lançamento do Tank Classic. Só que esse jogo aí, cara, tá igual promessa de político, é só papo furado. E outro jogo de tanque que fez lembranças em muitas pessoas foi o DDD Tank. O enredo do jogo girava em torno de guerreiros que usavam armas de projéteis mágicos. O que realmente marcou foi a combinação de jogabilidade viciante com elementos sociais, porque o jogo rodava direto no navegador e no Facebook, ou seja, permitia o duelo entre amigos, casamentos virtuais, guildas e eventos semanais. Além disso, havia também um forte sistema de progressão com equipamento e customização visual, o que criava essa identidade e competição entre os jogadores. Tudo isso somado com o fato do
do jogo ser leve e rodar em computadores de entrada, resultou no seu sucesso que fez o jogo se tornar um fenômeno nos anos 2010, especialmente no Brasil, onde foi lembrado como um dos primeiros grandes sucessos de browser games sociais. Outro jogo também que fez bastante sucesso no Brasil foi o Motocross Nitro. Pense num joguinho bom, velho. Basicamente é um jogo onde você corria contra outros jogadores, que na verdade esses jogadores eram bots, né? Só que apesar do jogo não ter modo online e apenas o modo campanha, que você ainda corria contra bots, o jogo conseguia ser muito bem divertido. Você conseguia fazer as manobras, e o nome Motocross Nitro se deve porque tinha como você, ativar um nitro cabuloso. Só que infelizmente, o jogo foi descontinuado depois de um tempo. Ninguém sabe o motivo exatamente. Claro, é uma pena, né? Porque o jogo tinha um potencial muito grande. E nessa lista a gente tem um jogo marcante desenvolvido por uma empresa brasileira, Café Mania, lançado em 2011 pela desenvolvedora brasileira Vosto. Rapidamente se tornou um dos maiores sucessos da era dos jogos sociais no Orkut e Facebook, e também dos navegadores, né? Basicamente, o jogador assumiu o papel de um dono de café e precisava gerenciar o seu negócio, preparando pratos, servindo clientes, decorando o ambiente e competindo com amigos. O charme estava justamente na mistura de simulação do restaurante, com forte interação social, já que os amigos podiam visitar o café um dos outros, enviar presentes e colaborar no progresso. O visual colorido, as receitas que exigiam tempo real para ficarem prontas e a constante sensação da evolução criavam um ciclo viciante de engajamento. Ficou famoso também porque ele unia jogabilidade acessível, estética carismática e principalmente o fator comunitário em uma época que o Orkut era dominante no Brasil. Esse conjunto fez com que o Café Mania se tornasse um ícone nostálgico da geração que viveu os primeiros grandes sucessos dos games sociais. E falando de games sociais, eu não poderia deixar de fora o Pixel Guns 3D, um jogo que tem uma estética parecida com o do Minecraft. Bom, ele tem uma estética talvez um pouco mais simples, só que é uma espécie de CSGO pixelado. Acho que essa vai ser a melhor definição dele. O Pixel Guns foi lançado em 2013 e ele era um multiplayer FPS. Na verdade ele ainda é até hoje, né? Só que ele começou a ser alvo de muitos hackers e posteriormente uma mecânica muito pay to win, que afastou e diminuiu muito os jogadores. Atualmente o jogo ainda é jogável, tanto pelo Android e iOS, também podendo ser adquirido gratuitamente pela Steam. Só que infelizmente o jogo possui uma grande má fama atualmente, o que é triste, né? Já que é mais um jogo que tinha um potencial absurdo de uma ascensão contínua. Indo adiante, a gente também tem o Ninja Saga, que continuou em 2008 e rapidamente se tornou um sucesso entre quem curtia ação e estratégia de navegador. Era um jogo que, diga-se de passagem, era inspirado no Naruto. A ideia de você criar o seu ninja do zero, evoluir suas habilidades, enfrentar inimigos e desafiar outros jogadores em batalhas estratégicas. O charme do jogo estava na personalização quase infinita, que eu não sei de onde que os desenvolvedores tiravam tanta criatividade desse jeito, bicho. O jogo possuía diferentes estilos de luta e clãs, que possibilitava a luta entre membros e amigos. E além disso, o jogo também tinha eventos especiais, chefes difíceis, diga-se de passagem, e recompensas que mantinham todo mundo grudado na tela. E a combinação de ação, estratégia e interação social fez mais um jogo marcar as memórias clássicas dos games de navegador. E o Ninja Saga também tinha confronto entre clãs, que, promovia ainda mais essa interação virtual, né? E já chegando no fim da nossa lista, temos o Trial Extreme. E bicho, eu joguei esse jogo pacas, velho. Eu joguei muito. O jogo era de corrida, mas só que tinha o 1, o 2, 3 e 4. E cada versão tinha seu diferencial. Você conseguia competir tanto contra os fantasminhas, né, que eram os bots. Inclusive esses bots eram até que bem competitivos e difíceis. E também dava para jogar online com os amigos do Face. O jogo foi lançado em 2009 pela Demedia. E a série continua a ser desenvolvida pela Demedia até hoje, com jogos mais recentes como Trial Extreme Legends, lançado em 2023. Os jogos do Facebook, sem sombra de dúvidas, marcaram uma época, porque transformaram o simples ato de clicar em algo na tela em uma experiência social e viciante. Era incrível como até mesmo o navegador mais simples podia caber e proporcionar uma aventura épica. E você, já jogou algum desses jogos? Deixe aqui nos comentários a sua experiência. Até mais.